Olá, gente querida! Hoje é o dia 19 de abril, segunda-feira da terceira semana da Páscoa, e nós estamos lendo este belíssimo capítulo 6 do Evangelho de São João. Hoje, nos versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, este capítulo 6 começa com dois sinais realizados por Jesus. Primeiro, o sinal dos pães, e depois, Jesus que caminha sobre as águas do mar bravio agitado. Os discípulos atravessam do lado oriental, provavelmente da região da Decápole, para o lado ocidental, em Cafarnaum, e Jesus, caminhando sobre o mar, atravessa sozinho e se revela numa cristofania: sou eu, não tenhais medo. Só que as multidões permanecem ainda do outro lado, do lado oriental. O texto do Evangelho de hoje começa com um primeiro elemento, versículos 22 até o versículo 25a. É uma longa introdução contextual, simplesmente para trazer a multidão do lado oriental do lago para o lado ocidental do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. A multidão agora encontra-se com Jesus em Cafarnaum, do lado ocidental do lago. Um segundo elemento encontramos nos versículos 25b até o versículo 27. É uma técnica muito própria do evangelista São João. Alguém faz uma pergunta que, aparentemente, a resposta não tem nada a ver com a pergunta, mas só aparentemente. Alguém pergunta: Rabi, quando chegaste aqui? Portanto, a pergunta é pelo quando. Quando chegaste? A resposta de Jesus, nos versículos 26 e 27, é uma resposta muito interessante. Primeiro, Jesus diz: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque vocês comeram o pão, encheram a barriga e por isso estão à minha procura.
Isto é, aquelas multidões não perceberam o sinal que Jesus realizou, de fato, como um sinal. O sinal é a antecipação da cruz e da ressurreição. O sinal aponta para um mistério maior. O sinal aponta para a revelação plena da identidade de Jesus. A multidão simplesmente viu um prodígio que Jesus realizou, um milagre, mas se contenta com o imediatismo, com o terra-terra. Aqui está o grande problema. A multidão se move por interesses mesquinhos, cotidianos. Aliás, quando a gente escuta alguma coisa sobre análise política, muitos analistas dizem: as multidões votam pelo bolso, as multidões votam pela barriga, as multidões votam se tem acesso àquelas coisas básicas e fundamentais. Percebe-se aqui o interesse, um certo mercantilismo, o imediatismo de alguém que não consegue vislumbrar para além dos dados materiais e objetivos. Eles querem comer pão, eles encheram a barriga, eles estão à procura de um messianismo que seja, na verdade, a satisfação de suas necessidades imediatas. Obviamente que Jesus não fica satisfeito com esta busca de um milagreiro. Eles estão à procura de um Jesus milagreiro, de um Messias milagreiro, de um Messias imediatista, de um Messias que compra a sua fama distribuindo pão ou fazendo prodígios. Absolutamente não é esta a identidade de Jesus. Jesus não se contenta com este tipo de resposta e com este tipo de busca. É aí que no versículo 27, Jesus começa a introduzir elementos mais profundos do seu discurso sobre o pão. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Aqui, muito provavelmente, já temos uma antecipação do tema do maná, que vai ser introduzido por Jesus de maneira clara um pouquinho mais adiante. O pão que permanece até a vida eterna, que é o próprio Cristo. Isto é, Jesus nos ajuda a partir de uma concepção de um Deus marionete, a teologia da prosperidade, que busca sempre favores, saúde, beleza, riqueza, busca inclusive carismas de libertação. Esta teologia da prosperidade, essa concepção pragmática, imediatista e interesseira, mercantilista de Deus, transforma Deus num boneco, numa marionete, e tenta manipular Deus. Jesus não se deixa manipular. Ele não se deixa transformar em mercadoria de troca. Por isso, ele introduz essa temática do pão que dura para a vida eterna. Perguntemo-nos então como é o nosso relacionamento com Deus. Finalmente, o último bloco, versículos 28 e 29, nós temos uma relação bonita e profunda no Evangelho de João entre fé e a prática das obras de Deus. A obra de Deus é que acrediteis no Filho do Homem, naquele que Deus enviou. Então percebam que no Evangelho de João, fé e obras é uma realidade única. A fé no Evangelho de João é uma adesão viva, madura, existencial, uma adesão totalizante a Jesus Cristo e, obviamente, esta adesão totalizante, esta adesão existencial tem acenos, consequências práticas imediatas na vida concreta da pessoa. Quem acredita em Jesus Cristo, quem adere a Jesus Cristo, quem faz uma opção de fé por Jesus Cristo, de fato, modifica o seu jeito de viver. A obra fundamental de Deus é a fé em Jesus Cristo.
se você compreender fé como essa adesão existencial e totalizante que determina os rumos da nossa existência. Para nossa oração no dia de hoje, perguntemo-nos que tipo de relação nós nutrimos com Deus. É uma relação profunda, verdadeira, de fato tendo Deus como Deus, ou queremos transformá-lo num boneco, numa marionete e manipulá-lo a partir de uma teologia da prosperidade rasa e barata? Deus não é um boneco. Deus não é manipulável. Deus é Deus. E nós, seres humanos, reconhecemos a inteireza do absoluto de Deus, o totalmente outro da transcendência do Senhor. E com Ele nos relacionamos como Deus santo, puro e verdadeiro, pedindo que a nossa fé, a nossa adesão a Jesus Cristo se transforme em obras de vida, atitudes, opções, decisões que conduzam para os grandes valores do reino de Deus. Busquemos Jesus também, seja do lado oriental do lago, seja do lado ocidental do lago, não importa. Busquemos Jesus, mas não por interesses mesquinhos e imediatistas. Busquemos trabalhar nessa obra perene e definitiva de Jesus Cristo, que dá sentido de plenitude à nossa vida, à nossa existência e à nossa comunidade. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.